Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Agora 10h38 na Clube, está no ar a edição do nosso Terça da Saúde desta terça-feira aqui pela Clube FM. Como eu sempre gosto de dizer no comecinho do nosso Terça da Saúde, é uma parceria da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje, no nosso Terça da Saúde, vamos falar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento da criança com um pediatra. Recebendo aqui nos estúdios da Clube FM o pediatra, o Dr. Caio Mendonça, e também a pediatra e neonatologista, a doutora Ana Mesquita. Antes do bom dia para eles, um bom dia especial para o meu colega de sempre, o Júnior. Tudo bem, Júnior? Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube, aos nossos amigos e clientes da farmácia Fórmula Certa. Isso. E hoje eu quero mandar um abraço especial para nossa amiga Natália. Natália, é verdade. Hoje é aniversário dela. É aniversário dela hoje? Ô, Natália, parabéns, hein? Votos de felicidades, muitos anos de vida. Recebo o carinho também, um abraço de toda a nossa equipe aqui da Clube FM, viu? Parabéns, curta bastante seu dia. Hoje eu vou perdoar, então, a falta dela aqui no programa, viu? Feliz aniversário, Natália. E é com muita honra, muita alegria que a gente recebe aqui nos estúdios, né, Henrique? O Dr. Caio e a doutora Ana, né? Eles que são recém-chegados aqui em Gospé. Verdade. Né? É uma alegria muito grande receber vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Que agradecer a Clube FM e também o pessoal da Fórmula Certa. Falar um pouquinho desse tema tão importante pra gente, pra nossas crianças também. Com certeza. A gente pega agora, né, Júnior, que é uma época de dezembro, entra as férias do pessoal, né? Então, assim, agora é aquele momento, no comecinho de ano, da gente olhar pra nossa saúde. Vamos começar o ano aí diferente, olhando pra nossa saúde e pra saúde das nossas crianças também, né? Isso. E aproveitar esse tempo, né, igual você mesmo disse, de férias, pra mim tá tendo um olhar mais atento à minha criança, ao meu filho, ao meu sobrinho, ao meu neto, né? Pra já perceber alguma coisa de diferente que esteja acontecendo com ele, né? E doutores, quando que deve acontecer a primeira consulta com uma criança dentro de um consultório pediátrico? Então, a primeira consulta, ela deve ser realizada enquanto a mulher ainda é gestante, né? A gente fala que ali no 3º trimestre da gestação, antes da criança nascer, a gente chama de uma consulta de pré-natal com o pediatra. E essa consulta, ela é super importante porque ela prepara os pais para a chegada do bebê, né? Então, nessa consulta a gente aborda temas como aleitamento materno, as vacinas, o que a mãe precisa levar para a maternidade, o que ela precisa ter em casa para a chegada desse bebê. A gente fala também um pouco sobre os exames que vão ser realizados ali na maternidade e os exames que vão ser realizados depois que essa criança estiver alta. Depois que ela vai embora para casa, o ideal seria que ela passasse na consulta com o pediatra ali na primeira semana mesmo, depois da alta, com até 10 dias de vida, para a gente poder avaliar se ela tá mamando bem, se ela tá tendo aquele amarelão, né, que a gente chama de icterícia, se ela tá ganhando peso, e já avaliar realmente algumas fases ali do desenvolvimento. É um acompanhamento desde antes da criança nascer, né? Interessante isso. Né? Acompanhar a criança desde do útero da mãe, né? E até quantos anos que é realizado um exame numa criança? Até quantos anos que é considerado criança, né? Pro pediatra? Pra ir no pediatra, né? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, Os pais sempre vai ser criança, né? Exato. Mas tem até uma idade certa, né, gente? Vamos com calma aí. Exatamente. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o acompanhamento pode ser feito até os 18 anos de idade, até a maioridade. Então, a gente consegue dividir algumas faixas etárias das crianças. Até os 2 anos a gente chama de crianças lactentes, que é o período em que há mais o desenvolvimento, né? A gente tem aqueles famosos saltos de desenvolvimento, que ela começa a aprender a falar, andar, comer. Posteriormente, de 2 a 6 anos de idade é a fase pré-escolar, que as crianças às vezes começam a ir numa creche. E de 6 a 12 anos é a fase escolar. Pontuar que nessa faixa aí de 2 até os 10 anos de idade, até os 12 anos de idade, a criança tem muito contato com doenças infecto-contagiosas, que aí às vezes precisa de um contato maior com um pediatra. Posteriormente, aí gera a adolescência, que às vezes
os adolescentes perdem um pouco do vínculo com o pediatra, às vezes começa a transicionar para o clínico adulto, mas é importante falar que tem o período dessa alteração hormonal da adolescência, dessa parte da sexualidade, que é muito importante o pediatra acompanhar. Tem um especialista, um pediatra especialista em adolescentes, o nome dele é ebiatra, que nem tem o neonatologista, que é em recém-nascido, e também tem o ebiatra, que é o médico dos adolescentes. Olha só, que informação interessante, eu não sabia também. É muito interessante, por causa que é uma fase que é uma fase naquela transição. Sim, né? Exatamente. Então é sempre importante também continuar acompanhando com o pediatra até pelo menos aos 18 anos de idade. E antes da gente entrar, Henrique, a gente estava conversando exatamente isso. Como que é importante o pediatra conhecer a criança desde lá bem novinho e acompanhando o crescimento dessa criança, né? E muitas vezes os pais desesperam e falam assim, meu Deus, o meu filho caiu, machucou o joelho, eu preciso levar para o pediatra. De quanto em quanto tempo, doutores, que eu posso estar acompanhando essa criança? Sim, o que a sociedade ela recomenda, né? No primeiro ano de vida, a criança ela tem muitos marcos de desenvolvimento, né? Então é uma fase que ela aprende muitas coisas. Então é importante a gente levar, pelo menos nesse primeiro ano, mensal. Até porque, né, se a gente perceber que essa criança está tendo algum atraso do desenvolvimento, quanto antes a gente intervir e começar as terapias, mais rápido essa criança consegue acompanhar as outras crianças da faixa etária dela, né? Depois de um ano, essas consultas elas podem ser bimestrais ou semestrais, né? E a partir dos 5 anos, ela já pode ser anual. Lembrando que essas consultas são para avaliar o crescimento e o desenvolvimento. A criança, ela acaba, né, indo ao pediatra mais vezes por conta de pegar infecções mesmo na escola, principalmente, né, nessa fase aí que a criança está indo para a escola. Mas para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento, seria muito importante que essas consultas acontecessem dessa forma. E o que a gente vê muitas vezes, né, é que os pais, né, os responsáveis só levam as crianças pro médico, pro pediatra. E quando a criança ralou, quando a criança machucou, tá com febre, uma dor de garganta, uma pneumonia, algo desse tipo, né? E não é só isso, né? O pediatra, ele vai acompanhar realmente esse desenvolvimento da criança, e que nem os doutores já mencionaram aqui pra gente, é muito importante ver se ela tá o desenvolvimento dela tá de acordo com a faixa etária. Exatamente. Né? Isso a gente chama a atenção dos nossos ouvintes. Eu acho que é um ponto fundamental dessa nossa conversa de hoje aqui, é exatamente isso, chamar essa atenção para esse acompanhamento não diário, mas rotineiro, né? Regular, exatamente como o doutor pontuou, que nem nós adultos temos que fazer, né, os nossos check-ups, né, de vez em quando. Porque dentro de uma consulta a gente vai avaliar o tamanho da criança, o peso da criança, essa parte hormonal, igual o doutor mesmo mencionou, né? Então, onde que é muito importante, eu acredito que seja acompanhar uma criança, né? Então, são diversos pontos que a gente consegue avaliar nessa consulta. A gente chama o nome dessa consulta de puericultura, tá? Que é essa consulta rotineira e essa consulta regular. O que são vistos, o que a gente avalia a criança quais são esses pontos, né? Primeiramente, essa parte aí do desenvolvimento, que é se a criança está andando no tempo certo, se ela está conseguindo fazer movimentos adequadamente, se ela está conseguindo engatinhar, andar sem apoio ou com apoio. E a gente é muito o pensamento, cada criança tem o seu tempo, só que tem um tempo limite para ela fazer cada atividade. São os alertas vermelhos que o pediatra tem para falar assim, passou um tempinho do ponto do que deveria esperar. Tem a parte também da linguagem, alguns atrasos em relação à parte da linguagem que tem que ter acompanhamento. Isso tudo para a gente ter noção quando encaminhar para um especialista ou não. Tá? Essa parte aí de anotar o ganho do peso, a parte da altura. E uma outra coisa muito importante também é o perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça da criança, que a gente consegue acompanhar até os 2 anos de idade. Tem um gráfico, tem a caderneta da criança, que tem um gráfico que a OMS disponibiliza para ir acompanhando. A gente consegue fazer a curva de crescimento da criança. Outra coisa muito importante que o pediatra avalia nessa consulta. As outras coisas que a gente consegue ver: quadro nutricional, o diário alimentar, se fez o aleitamento materno até 6 meses de idade, ou teve necessidade de uma complementação com uma fórmula infantil ou não, e como é que está a alimentação da criança. Se porventura já está assim, com uns 2 anos, se ela ingere fruta da forma adequada, se ela come verduras, legumes. Se come muito doce, né? Isso tudo a gente vai perguntando, avalia
a caderneta da vacinação da criança e também a gente consegue ver até a parte escolar. A gente conversa muito se tem alguma dificuldade em relação à parte escolar, se tem algum atraso em relação a algum aprendizado ou não. Por fim, assim, hábito social, que é muito importante, a qualidade do sono da criança, se faz alguma atividade extracurricular ou não. É até importante falar sobre isso, a questão da tela, que as crianças atualmente têm essa parte de tecnologia. A gente brinca que a criança já nasce mexendo no celular, né? Sim, hoje é desse jeito, né? Então isso a gente tem que avaliar, né? Porque excesso de tela também não faz bem para a criança, né? Exatamente, a gente sempre estimula as atividades extracurriculares, música, atividade física, para aflorar mais essa parte na criança. E por último, a gente consegue até dar alguns alertas em relação à prevenção de acidentes domésticos. A gente consegue falar até um pouquinho sobre isso também. E com relação ao salto de crescimento, né? Que é aquela fase onde que a criança desenvolve... Sim, né? É muito rápido, né? Em algum momento da vida, a criança desenvolve tão rápido, né? Que os pais mal percebem, né? Exatamente. Os saltos do desenvolvimento, eles são períodos em que as crianças, elas experimentam um rápido e um grande avanço de algumas habilidades que elas vão aprendendo, né? E é muito característico, né? Porque os pais falam, nossa, parece que meu filho essa semana, ele mudou o comportamento dele, ele não tá querendo comer, ele tá acordando várias vezes durante o sono, ele tá mais irritado, ele tá muito manhoso, e não tem nada físico ali na criança que justifique, né, essa alteração de comportamento. Mas na verdade ela tá passando por um grande salto do desenvolvimento, né? Então o cérebro dela, ele tá crescendo e tá aprendendo uma nova habilidade, e a criança muda o comportamento por conta disso, né? E isso é muito evidente no primeiro ano de vida, porque se a gente for pensar, com 1 ano de vida a criança ela aprende a comer, ela aprende a engatinhar, ela aprende a sentar, ela aprende a falar. E tudo isso gera no cérebro da criança um certo estresse, né? E ela muda esse comportamento, né? Então é muito, assim, evidente, às vezes, os pais notarem que essa criança muda de comportamento repentinamente, assim, e não sabe por quê. Na verdade, ela está passando por um salto de desenvolvimento. E a gente pode dizer, assim, doutora, que, por exemplo, uma criança de 9 para 10 anos também tem esse salto de crescimento mais notável, assim, quando a criança está saindo do ensino fundamental, que fala, né? Pro ensino médio, como que é? Isso também, né? Isso também gera um salto de desenvolvimento na criança. É lógico que não vai ser tão evidente quanto ali quando ela era menor, né? Mas isso também gera porque a criança, ela vai ter contato com outras crianças, ela vai mudando a forma dela de pensar, ela vai criando a personalidade dela, né? E com os hormônios chegando aí na adolescência, isso fica muito mais evidente, né? As adolescentes aí pré-adolescentes ficam, né, mais frágeis, mais sensíveis, às vezes choram por qualquer coisa, né? Mas isso tudo faz parte do desenvolvimento. E pra gente concluir a nossa conversa hoje aqui no Terça da Saúde, como que a gente pode preparar uma criança para chegar no pediatra? Então, primeiro tem que ir com um pouquinho de paciência e tempo, porque são diversos pontos que a gente conversa nessa consulta, então que o pediatra conversa nessa consulta, então tem que ter um pouquinho de paciência, porque demora mesmo, é uma consulta um pouquinho mais demorada, mas o mais importante, as coisas que você tem que levar: caderneta da criança, que lá vai ter os dados da criança, o relatório de alta, que a maternidade às vezes libera para a criança. Se for uma criança maior que não estava acompanhando, começou a acompanhar, lembrar de levar os exames anteriores e a última receita, se por acaso teve alguma passagem em pronto-socorro ou não, para o pediatra já começar a acompanhar ela de novo. E por último, que eu acho que é o mais importante, é levar um caderninho com dúvidas, porque a família acaba de um mês para o outro, né, nesse início principalmente, tendo bastante dúvida do que está acontecendo com a criança, e às vezes a gente acaba esquecendo de perguntar. Então, o ideal nessa consulta é levar um caderninho com essas dúvidas, irem anotando ao longo do mês, ao longo das semanas, as coisas que vão surgindo. Às vezes vem muita informação de fora, e isso é bom levar para esclarecer e sair dessa consulta sem nenhuma dúvida, conseguir esclarecer todas elas. Até antigamente tinha aqueles livrinhos, né, que a mãe carregava, meu filho cresceu tanto, né? É muito interessante isso que o doutor colocou, porque para os pais, para a pessoa responsável pela criança, e acompanhando a criança realmente, né? Exatamente. Doutores, tem algum meio de contato com vocês? Alguma rede social que vocês queiram deixar? Claro.
A gente está situado ali na rua Coronel Joaquim Costa, subindo ali a rua da Catedral, onde era a antiga Escola Ricanto. A nossa rede social, a gente tem um Instagram que a gente está postando bastante coisa lá, bastante informação para os pais. É girafe com 2 Fs, .consultório. Pode seguir a gente lá, tem nosso WhatsApp também, é só entrar em contato. Isso aí, foi uma alegria muito grande, né? Foi mesmo, um assunto assim muito bacana, né? Pra gente esclarecer e deixar alguns pontos aí muito bem esclarecidos aí pros pais e pros responsáveis. Doutores, sejam bem-vindos a Guaxupé, né? Recém-chegados, né? Sejam bem-vindos a Guaxupé, sejam bem-vindos sempre aqui nos estúdios da Clube FM. Estamos sempre de portas abertas aí pra gente falar mais sobre a saúde da criança, viu? Quando precisar, a gente está à disposição também. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e podemos vir mais vezes, só chamar. Muito obrigado, gente. Com certeza, e vamos chamar, viu? Podem ter certeza disso. Júnior, obrigado, um abraço a toda a equipe lá da Fórmula Certa, na sintonia da Clube. Com certeza está todo mundo com o radinho ligado aqui na Clube FM na manhã de hoje. E agora, seguimos com música. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.